Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Júris 360 Lab. Que bom ter sua companhia para mais essa nossa conversa sobre as decisões mais recentes do STF. Hoje, o foco é o informativo 1167. A ideia, como sempre, é descomplicar um pouco, né, ver o que tem de essencial ali. Vamos passar por 4 julgamentos importantes do plenário. Primeiro, a ADPF 777, depois o MI 7452, a ADI 7715 e, por fim, a ADI 4293. Vamos lá. Começando então pela ADPF 777. Essa é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O caso era sobre anular umas portarias que, lá atrás, tinham cancelado a anistia política de cabos da aeronáutica, gente afastada em 1964, né? Uma revisão de atos bem antigos. Exatamente. E o ponto central aqui, o grande debate, foi essa tensão, sabe? Entre o poder da administração de rever os próprios atos, autotutela, Uhum. e do outro lado, a segurança jurídica. O STF achou que essas anulações não valiam, eram inconstitucionais. E por quê? Qual foi o argumento principal? Bom, principalmente porque foram feitas muito tempo depois, mais de 17 anos após a anistia original, a Corte disse que essa demora toda feriu a razoabilidade, a confiança legítima que os anistiados tinham, sabe? E a própria segurança jurídica. Entendi. E mais, fazer essa anulação assim para todo mundo igual, sem olhar caso a caso, e ainda durante a pandemia, foi considerado desproporcional. Violou a dignidade humana devido ao processo legal. Contraditório, ampla defesa, tudo isso, né? Tudo isso foi um pacote de violações na visão do Supremo. Parece uma decisão importante para consolidar direitos com o tempo, né? Mesmo que a administração ache um erro depois, o tempo protege o cidadão. Precisamente, dá uma estabilidade, né, para a relação com o Estado. Interessante. Bom, saindo dessa questão de revisão do passado, vamos para um caso bem atual. O mandado de injunção 7.452, MI, lembrando, é para quando falta lei para garantir um direito da Constituição, certo? Isso mesmo. E a pergunta aqui era, Lei Maria da Penha, ela se aplica para casais de homens e para mulheres trans e travestis? E a resposta do STF? Foi um sonoro sim. De forma unânime, o que é forte. Aplicaram por analogia. O tribunal reconheceu que o Congresso demorou para legislar. É a tal da mora legislativa. Faltava proteção para essas pessoas contra a violência doméstica. Uhum. Então, estenderam aquela proteção do artigo 226 da Constituição, que fala que o Estado tem que coibir a violência na família. E qual foi a lógica para incluir especificamente homens gays e mulheres trans e travestis? O raciocínio foi que o dever do Estado de proteger contra violência e discriminação, lá do artigo 5º, não pode ficar restrito a um tipo de família ou gênero. Tem que abranger todo mundo, todas as configurações familiares. E combater as desigualdades, né? Baseadas em gênero, orientação sexual. Principalmente porque homens de LGBTI+, travestis, mulheres trans, enfrentam muita vulnerabilidade social por causa da homotrosfobia. Realmente é o judiciário atuando para preencher uma lacuna importante, né, em defesa de direitos fundamentais. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha dos limites do poder do Estado, a DI 7.715, uma ação direta de inconstitucionalidade, veio lá de Mato Grosso. Isso. Era uma lei estadual que criava umas sanções bem pesadas para quem invadisse propriedade. Que tipo de sanção? Olha, proibia de receber auxílio social, de tomar posse em cargo de confiança, até de contratar com o governo. E o STF derrubou a lei. Imagino que, de novo, a questão foi competência para legislar. Acertei. Na mosca. O problema principal foi invadir a competência que é só da União para legislar sobre direito penal. Isso está lá no artigo 22 da Constituição. O que o Estado de Mato Grosso fez na prática foi criar ou aumentar as consequências para crimes que já existem, né? Tipo violação de domicílio, esbulho possessório. Isso é matéria do Código Penal Federal. Entendi. E não só isso, aquela parte de proibir contratar com o poder público também deu problema. Invadiu a competência da União para fazer as regras gerais de licitação, sabe? E ainda feriu o princípio da isonomia. Claro,
O Estado quis ser mais rigoroso do que a Constituição permite, tanto na parte penal quanto na de licitação. Essa questão da competência parece mesmo um tema recorrente, né? Sim, bastante. E ela volta no nosso último caso deste bloco, a ADI 4.293. Volta com força total. Essa ADI era contra uma lei de Rondônia. A lei obrigava as seguradoras a fazer duas coisas: comunicar para o Detran quando um carro desse perda total, o famoso PT, Uhum. e também a providenciar a destruição da carcaça do veículo. De novo, o STF disse inconstitucional. E os motivos? Imagino que competência de novo. Sim, foi o principal. Violação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito, sobre direito civil e sobre seguros. Tudo isso é matéria federal. Está lá no artigo 22. O Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, já tem regras sobre como dar baixa em veículo que sofreu sinistro. Além da competência, teve mais alguma coisa? Teve vício de iniciativa. A lei foi proposta por parlamentar, mas criava obrigação para o Detran, que é um órgão do Executivo. Isso geralmente não pode. Ah, claro, a separação dos poderes. Exato. E, para completar, a sanção que a lei previa para seguradoras que não cumprissem foi considerada desproporcional. Bem, fechamos então esse primeiro bloco com 4 decisões bem importantes do informativo 1167. Vimos o STF falando sobre tempo e segurança jurídica na ADPF 777, expandindo proteção de direitos no MI da Lei Maria da Penha, e, em 2 casos seguidos, nas ADIs de Mato Grosso e Rondônia, delimitando bem a divisão de tarefas, de competências legislativas entre União e Estados. São temas assim que mostram bem a Constituição funcionando na prática, né? Definindo como o Estado pode agir e como o cidadão é protegido em situações bem concretas do dia a dia. Definir competências e direitos não acaba, de certa forma, impulsionando mudanças na própria sociedade? Assunto para a gente pensar. Bom, vamos continuar nossa análise daqui a pouco. A gente se vê no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar em 4 decisões bem recentes e, olha, super relevantes do STF. Todas lá do informativo 1167. Isso aí, e o foco é direito financeiro, tributário e também um pouco de constitucional com reflexo trabalhista. Exato. A ideia é ir direto ao ponto, entender o que o Supremo decidiu e por quê. Afinal, acompanhar essa jurisprudência é essencial, né? Com certeza. É o que define como as leis e a Constituição são aplicadas no dia a dia. Hoje a gente tem o Fundo Rio Grande, né? A ADI 7.702. Isso, para reconstrução lá no Sul. Depois, um tema bem importante, o 816, sobre ISS e multa moratória. Ah, esse do REI 882-461 de Minas, né? Repercussão geral, tem que prestar atenção. Muita atenção. E ainda a ADI 3.207 sobre o emissor de cupom fiscal. E para fechar, um caso sobre creche em shopping, o ARE 1499584. Ótimo. Então, vamos começar pelo Rio Grande do Sul, ADI 7702. Tinham essa lei gaúcha criando o FUNRICS, Fundo do Plano Rio Grande. Basicamente pegava dinheiro público, de dívida adiada, e colocava num fundo privado gerido por um banco estatal para ajudar na reconstrução pós-calamidade. A dúvida era, pode isso? Um fundo privado com dinheiro público? Pois é, a questão era essa constitucionalidade da estrutura. E o STF disse que sim, que é constitucional. Um dos pontos principais foi que essa lei gaúcha estava alinhada com uma lei complementar federal recente, a 206 de 2024. Ah, aquela que permite direcionar valores de dívidas postergadas para fundos assim, em calamidades? Exatamente. E o Supremo entendeu que mesmo o fundo tendo natureza privada, a finalidade do dinheiro continuava pública, né? A reconstrução. E, muito importante, os mecanismos de controle, como o do Tribunal de Contas, estavam mantidos conforme a Constituição exige. Entendi. É o STF tentando dar uma resposta rápida para a emergência, mas sem abrir mão do controle do dinheiro público. Faz sentido. Isso, preservou a finalidade e o controle externo. Legal. Agora vamos para o tema 816, o RE 882.461. Esse é pesado, repercussão geral, vale para todo mundo.
Duas teses importantes aqui, né? Exato. Duas teses tributárias de grande impacto. A primeira, ela diz que é inconstitucional cobrar ISS, aquele do subitem 1405 da lista, sobre industrialização por encomenda, quando o bem vai ser usado depois em outra industrialização ou para ser vendido. E por quê? Porque o STF entendeu que essa operação é, na verdade, uma etapa intermediária da cadeia produtiva, não é um serviço final para o consumidor, sabe? Cobrar ISS aí seria tipo invadir a competência da União sobre a produção, que é o IPI, ou dos estados, com o ICMS, e acabaria gerando cumulatividade, um imposto em cima do outro. Certo. Evita aquela confusão de quem cobra o quê e a bitributação. E o efeito disso? Vale para trás? Não, não. Importante, o efeito é ex nunc, quer dizer, só vale daqui para frente a partir da publicação da ata do julgamento, não mexe no passado. Ok, isso dá uma segurança jurídica. E a segunda tese do tema 816? Essa também é muito relevante. Fixou que as multas moratórias, aquelas pelo atraso no pagamento de tributos, seja imposto federal, estadual, municipal, elas têm um teto. Não podem passar de 20% do valor do débito. 20%. E a justificativa? É para evitar o efeito confiscatório que a Constituição proíbe. Multa não pode ser tão alta que inviabilize o contribuinte, né? E também para dar uma uniformidade, um padrão para todo mundo, seguindo o que já vinha sendo decidido em outros temas, como o tema 214. Certo. Um limite claro, 20%. Isso é bom para previsibilidade. Ok, seguindo. ADI 3.270. Essa era sobre a obrigatoriedade do emissor de cupom fiscal, o ECF. Questionava-se uma lei federal e um convênio do CONFAS podiam obrigar as empresas tipo varejo e serviços a usar esse equipamento e colocar dados do comprador no cupom. Sim, e o STF disse que sim, que essas normas são constitucionais. O argumento central foi que essa exigência do ECF é uma obrigação acessória. Uma obrigação acessória. O que significa isso na prática? Significa que é um dever instrumental, uma ferramenta para ajudar na fiscalização de tributos federais, como o Imposto de Renda da Empresa, a CSLL, não seria uma invasão na competência dos estados para cobrar ICMS ou dos municípios para cobrar ISS. Entendi. É mais um instrumento de controle da Receita Federal, basicamente. Isso. E o STF também disse que não precisava de lei complementar para isso, porque são regras específicas de fiscalização, não normas gerais de direito tributário, e quanto à privacidade por pedir dados do comprador. Pois é, isso não seria problema. O tribunal ponderou. Disse que sim, são dados sigilosos, mas a fiscalização pode ter acesso a eles legalmente, né? E que a medida necessária é proporcional para combater a sonegação fiscal. Então, validou. Ok. A necessidade de fiscalizar pesou mais. Para fechar, então, o ARI 1499584. Caso da Paraíba, decidido pela segunda turma. A questão era: um shopping center pode ser obrigado pela justiça a ter uma creche para os filhos das funcionárias das lojas que ficam dentro do shopping? E a resposta da segunda turma foi não. Negaram provimento ao agravo. Entenderam que obrigar o shopping a isso seria uma violação da separação dos poderes. O judiciário não pode criar uma obrigação que não está na lei, não pode agir como legislador, né? Certo. E a lei o que diz? A lei atual, a CLT, no artigo 389, parágrafo 1º, ela coloca essa obrigação de oferecer local para a creche para o empregador direto. No caso, os empregadores são os lojistas, não o shopping center. O shopping não tem vínculo de emprego com as funcionárias das lojas. Faz sentido. O shopping aluga o espaço, mas não é o patrão direto. Exatamente. E impor essa obrigação ao shopping, segundo a turma, também ofenderia a livre iniciativa. Então, a responsabilidade é do empregador, do lojista. Entendido. Fica bem clara a linha da responsabilidade trabalhista. Bom, fazendo um resumo rápido, então, vimos o STF buscando equilibrar a urgência no caso do FUNRIGS com controle fiscal, definindo limites importantes na tributação com o tema 816, tanto para o ISS quanto para as multas, validando ferramentas de fiscalização como o ECF e reforçando a aplicação estrita da lei trabalhista na questão da creche no shopping. Exato. E o que fica talvez para a gente pensar é justamente isso, né?
como o dinamismo da economia, as novas formas de negócio, as questões sociais urgentes, como tudo isso desafia a aplicação de leis que às vezes foram pensadas para outra realidade. Boa questão. A gente vê isso na complexidade da cadeia produtiva lá no caso do ISS ou nessas relações de trabalho mais complexas dentro de um shopping. Isso exige do judiciário uma interpretação constante, uma adaptação, sempre tentando equilibrar a regulação, os direitos sociais e o nosso complicado Pacto Federativo Fiscal. Uma ótima reflexão final. Realmente, o direito precisa acompanhar a sociedade. Bom, agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise detalhada. Foi um prazer discutir esses pontos. E se esse conteúdo agregou valor para você, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Muito obrigado e até a próxima.